Olá! Hoje nós vamos falar sobre transpiração, especialmente a transpiração vegetal. Todo mundo já ouviu falar de transpiração, né? Todo mundo tem seu desodorante antitranspirante para evitar aquele sovaco de pizza. Mas eu pergunto para vocês, o que é transpiração? Como ela ocorre? Será que ela acontece de formas diferentes em plantas e em animais? A transpiração aumenta em que tipo de situação? Anotem aí suas respostas e vamos ver se vocês acertam até o final da aula. Ao invés de ficar só falando sobre o assunto, nós vamos visualizar a transpiração acontecendo. Para isso, nós vamos fazer um experimento. Vamos conduzir uma investigação hoje. Vocês já viram uma planta transpirar? Lembrando que o orvalho da manhã não conta, porque esse é outro fenômeno que acontece quando a umidade do ar transforma em gotinhas de água. Então, nada a ver com transpiração de plantas. Vocês provavelmente nunca viram uma planta transpirar, porque nela não sai suor como a gente em água, e sim transpira em forma de vapor. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. Calma aí. Mas para o nosso experimento, vamos precisar de 3 coisas. Plantas. Sacos plásticos. E barbante para amarrar os sacos plásticos. Vocês podem fazer esse experimento com seus amigos, dividindo em grupos ou duplas, depende da quantidade de plantas que a gente vai ter hoje. Agora vamos cada um amarrar o nosso saco plástico em uma planta, no raminho da planta. Ela pode estar no sol direto, na sombra ou no sol indireto. Então nós vamos ver qual delas vai transpirar mais. Então, agora nós vamos escrever no nosso caderno o que achamos que vai acontecer com a planta no saco plástico depois de um tempo. Ela vai transpirar? Qual planta vai transpirar mais? Vamos fazer nossas previsões. E enquanto nós esperamos, vamos conferir algumas respostas já. Eu perguntei no início o que é transpiração, certo? Bom, a transpiração é o processo de eliminação da água presente em um organismo. Muitas pessoas não sabem, mas as plantas também perdem água por transpiração. Na realidade, elas perdem muito mais água que os animais, por isso elas consomem muito mais água. Ela acontece de forma diferente em plantas e animais. Mas antes de entender esse processo, vamos olhar como estão nossas plantinhas. Gente, olha só como ela já tá toda suada. E nem deu os 15 minutos que a gente tem que esperar, hein? Vamos ver. Alguns momentos depois. Gente, olha só o que tava no sol. Não sei se dá pra ver, mas tá um suorzinho e várias gotinhas. E olha o que não tava no sol. Não tem praticamente nada nele. E no de vocês, como foi? Qual que ficou mais suadinha? Vamos comparar a quantidade de gotinhas de transpiração em cada saco. No meu, o que ficou no sol pleno é o que ficou mais molhado. Vocês não acham? E o de vocês? Olha lá nas anotações de vocês para ver o que vocês previram que ia acontecer e o que aconteceu. E eu
tenho quase certeza que é isso que vai acontecer com o de vocês também. Mas agora, o que tá acontecendo? Né? Porque eu também pedi pra vocês fazerem suas previsões do que ia acontecer. Mas por que vocês escolheram que tal saquinho ia ficar mais molhado do que o outro? O que vocês usaram pra... Que lógica vocês usaram pra isso? Então, a planta, ela perde água na forma de vapor. Diferente de nós, que nosso suor ele já condensa na nossa pele. Mas no saco plástico, esse vapor entra em contato com o saco plástico que está um pouco mais frio e vira gotinhas, gotículas de água, bem pequenas, mas são gotículas. A transpiração é feita por qualquer parte do vegetal que esteja acima do solo, né? Então vamos tirar as raízes e os caules que estão abaixo do solo. Mas é um processo que ocorre em maior quantidade nas folhas. Eu inclusive escolhi colocar um saquinho em cada parte da mesma árvore, porque as taxas de transpiração elas podem mudar de uma planta para outra, que a gente vai ver agora mesmo por quê. Mas eu quero que vocês pensem comigo, mais uma vez, por que isso acontece? Por que uma planta vai ter mais do que a outra e por que uma parte da folha que está exposta ao sol vai estar transpirando mais do que a outra? Então, e também porque nas folhas. Esse processo ele acontece mais nas folhas porque elas têm uma grande quantidade de estômatos, que são estruturas que abrem e fecham responsáveis pela troca gasosa das plantas. Elas podem abrir ou fechar dependendo da situação. E quando elas estão abertas, elas capturam as moléculas que estão soltas no ar, mas também liberam a água. Que quando você agoa a planta ou quando chove, ela pega essa água. E aí quando ela vai fazer trocas com o ambiente, ela acaba liberando essa água. Os estômatos eles precisam estar abertos para a planta capturar gás carbônico, realizar a famosa fotossíntese, que é a maneira da planta produzir o próprio alimento. Então é importante que isso aconteça. Então, quando a planta está no sol, ela está realizando a fase da fotossíntese em que ela captura gás carbônico. Por isso, os estômatos ficam abertos. E com isso, mais vapor de água acaba saindo por eles. Por isso que no sol, a planta o saquinho ficou mais suadinho. A transpiração ela também serve para ajudar a transportar a seiva da planta, além de dissipar o calor. Assim como todos nós, né, precisamos dissipar o calor. Então, mais esse calor que tem feito esses últimos dias. Mas essa transição pode acabar sendo um problema para a planta, se ela perder água demais, como vocês devem imaginar. Por isso, as plantas que vivem em lugares muito ensolarados e quentes, com pouca chuva para repor a água perdida, têm adaptações para que elas não percam tanta água pelos estômatos, podendo ficar fechados por mais tempo. Ou então o estômago ficar na parte de baixo da folha, para ele não ser ativado pela luz do sol e perder água. Alguns também possuem uma grande reserva de água dentro deles e ficam bem gordinhos. E se você cortar eles, você vai ver uma aguinha saindo, como é o caso dos cactos e das suculentas. Mas nós mamíferos também transpiramos, mas é um pouco diferente. Nós transpiramos no processo chamado sudorese, em que nós perdemos água na forma de suor por meio das glândulas sudoríparas, para manter a nossa temperatura corporal. O que é um pouco importante para as plantas, mas para a gente a regulação da temperatura é o principal motivo que a gente transpira. Então, assim como as plantas, nós também perdemos água, além de perdermos sais minerais na transpiração. Então é importante nós bebermos muito líquido, principalmente nesses dias de calor que a gente está tendo. Agora, um experimento final. Será que se um ser humano, como nós somos pelo nosso corpo todo, diferente de alguns animais que suam só pelo focinho, só pela língua, então se um ser humano envolver uma parte do seu corpo num saco plástico, igual a gente fez com as plantas, vai acontecer a mesma coisa? Então,
podem pegar o saco plástico e envolver na mão de vocês e esperar alguns minutos. E aí vocês têm que compartilhar os resultados de vocês. Até mais e bom experimento para vocês. Tchau, tchau!